Esperar gravar. Bom dia, mais uma quinta-feira, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Assunto de hoje, continuidade da semana passada. Vamos voltar a falar sobre o chamado cálculo estequiométrico, a estequiometria, falando sobre os casos especiais. Então, por gentileza, gostaria que vocês pegassem suas apostilas, abrissem-as na página 294, porém, livro 6. Já estamos agora no livro 6. Terminamos o livro 5 na semana passada, foram 6 semanas para trabalhar aquele livro, e mais 6 para esse livro 6. Então, vocês viram essa semana aí que a Federal divulgou as datas das suas provas. Ficou um pouco longe, mas sempre tem um lado positivo nessas histórias, que você pode se preparar um pouquinho mais. Como nós tivemos essa pandemia, estamos ainda nesse processo de isolamento, em que as aulas não são presenciais, é importante ter esse tempinho a mais. Então, depois nós vamos parar, vamos retomar, vamos revisar todos esses conceitos para facilitar. Eu acredito também, assim, acredito no fundo da minha alma, que eles não vão complicar a vida de vocês. Então, eles vão fazer uma prova um pouco mais acessível, com assuntos que vão ser mais fáceis de compreensão. Mas, de qualquer forma, não importa se vai ter ou não a parte do processo de isolamento em termos de cobrança, o assunto da aula de hoje, o assunto da semana passada, vai estar presente na prova de vocês. Então, só para lembrar, o assunto da aula de hoje, página 294, vamos falar um pouquinho sobre o cálculo estequiométrico, a chamada estequiometria. Vou fazer um pequeno resuminho do que você já viu semana passada para dar continuidade. Então, primeiro, a palavra metria significa medida, e estequio significa relações. Portanto, estequiometria é um cálculo de relações. Professor, mas relação com o quê? Você vai fazer relação com qualquer coisa do seu cotidiano. Porém, nas provas de química, obviamente que você vai fazer relação em cima desses números que eu tenho espalhado aqui, ó. O mol, a massa molar, que nós chamamos na semana passada de X, que você calcula pela própria estrutura da molécula, o 22,4 litros, que é o chamado volume molar, e o 6 vezes 10 elevado a 23, que pode ser moléculas, ou átomos, não importa a estrutura, não precisa ser só isso também, pode ser prótons, elétrons, vocês estão vendo aí com o Jamal, já viram a parte da estequiometria da eletrólise, que 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs, que 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 cargas elétricas. Então, esse 6 vezes 10 a 23, a chamada constante, o número de Avogadro, ele serve para qualquer partícula. Prótons, elétrons, nêutrons, cátions, ânions. Porém, na nossa prova, na minha matéria, você vai usar ou para molécula, se for molécula, ou para átomo. Professor, qual é a diferença? Nenhuma. Vai depender da pergunta. Se no texto tiver água, gás carbônico, amônio, você vai usar moléculas. Agora, se tiver ferro, ouro, cobre, aí você vai usar átomos. É só a estrutura que você vai ter, só, nada mais. Então, vejam bem, recordando a nossa estequiometria. Então, quando se fala em estequiometria, lá nos primórdios de 2 semanas atrás, eu vou fazer uma pequena revisãozinha de todo o assunto que a gente já viu. Professor, mas quase não tem matéria. Quase não tem matéria para vocês estudarem. Por isso, é importante fazer esses resgates de informações. Então, as leis ponderais. A primeira lei que você estudou foi a chamada Lei de Lavoisier. Segundo a Lei de Lavoisier, a massa total dos produtos é igual à massa total dos reagentes. Essa é a primeira grande lei que você precisa lembrar. Lei da conservação das massas. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Lei da conservação das massas, lei da conservação da matéria. Lei de Lavoisier. Logo em seguida, você viu a lei de Proust. A lei de Proust, eu não preciso nem me preocupar muito. A lei de Proust fala em lei das proporções. Como assim proporções? Você vai encontrar moléculas em que a massa vai ser o dobro, a metade, 1/3, 10 vezes maior. Tá, professor, e se eu não souber essa proporção? Dá-lhe regra de 3. Então, você vai precisar, e muitas vezes, na maioria das vezes, montar as chamadas regras de 3. Então, essa é a ideia da lei de Proust,
que ele falava que a massa dos reagentes ou a massa dos produtos guardam proporções entre si. Nada extraordinário. Lei de Lavoisier, massa dos reagentes igual a massa dos produtos no sistema fechado. Lei de Proust, toda a matéria guarda proporção. E uma outra lei interessante é a chamada lei volumétrica de Guy-Lussac. A lei volumétrica, como o nome já diz, quando você trabalha com volumes, quando todas as moléculas são gasosas. Quando todas as moléculas forem gasosas, o volume daquela molécula vai corresponder ao coeficiente que essa molécula tem na reação. Professor, o que é esse coeficiente? É aquele númerozinho que você coloca na frente da molécula quando faz o balanceamento, que é 1, o 2, o 5, 3. Aquele número é trocado pela expressão em litros. Então, se eu tiver 1, 2 e 5, 1 litro reage com 2 litros, produzindo 5 litros. Essa é a chamada lei volumétrica de Guy-Lussac. Então, os primórdios da estequiometria foram construídos em cima dessas 3 leis. Lei de Lavoisier, lei de Proust e a lei de Guy-Lussac. Pois bem, isso são as nossas 3 leis que deram início à estequiometria. Mas como na semana passada eu havia dito que estequiometria não se estuda, estequiometria se pratica. Eu havia montado um roteiro, e não custa lembrar esse roteiro. Isso aqui é a base, foi a base da semana passada, vai ser a base da aula de hoje, e ainda vai ser a base da semana que vem. Então, você vai ter 3 aulas de estequiometria. Essas 3 aulas são importantíssimas para a sua compreensão. Então, para lembrar, para resolver uma questão envolvendo cálculo estequiométrico, devemos seguir 5 passos. Minha sugestão: anotem esses 5 passos na apostila de vocês agora. Professor, mas eu já anotei isso na semana passada. Anota de novo. Coloca esses 5 passos em alguma parte da sua apostila, ou então, para quem é adepto, aquele processo de colocar o papelzinho, aquele papel colorido chamado post-it aí na apostila, eis o momento. E não se preocupe que eu vou bem devagar nessas etapas, então dá tempo de sobra para você anotar. Mas anote para não perder. Toda a parte de estequiometria se resolve através de uma receita, um roteiro. São 5 passos que vocês vão ter que seguir. Então, nada espetacular, mas é um processo muito simples e precisa ser compreendido bem compreendido. Então, vamos lá. Primeiro, então, para resolver qualquer questão de estequiometria do planeta, da Via Láctea, do universo, você vai seguir 5 passos. Quais são esses 5 passos? Passo número 1, montar a equação. Vocês até perceberam na semana passada, e para quem fez os exercícios e deveria ter feito, é importante que vocês pratiquem. Como eu falei, essa matéria não precisa estudar. Não precisa estudar igual história, geografia, tem que parar, sentar, fazer esquema, mapa mental, e depois refazer todo aquele processo mental. Aqui não. Aqui você simplesmente vai ter que lembrar das leis ponderais, lei de Lavoisier, que é a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, lei de Proust, que fala em proporção, e a lei de Guy-Lussac, que fala em volume. Só 15 segundos de matéria. E aí nós temos um roteiro. Passo número 1, montar a equação. Mas para quem fez os exercícios da semana passada, raramente você vai encontrar uma questão objetiva em que você tem que montar a equação. Raramente. Muito raro você encontrar. Porém, 2020 está um ano estranho. Então, eu preciso fazer a montagem da equação. Segundo passo, você vai equilibrar a equação. Professor, como assim equilibrar a equação? Você vai fazer o balanceamento. Você vai ver o número de átomos que eu tenho à esquerda, o número de átomos que eu tenho à direita, e vai equilibrar, vai balancear. Na última aula, você fez vários exemplos em que teve que fazer o balanceamento. A aula de hoje não vai mudar muito, não. Aí a parte mais importante da estequiometria, que não é conta. A estequiometria talvez seja a única matéria em que o principal não é a equação matemática, e sim a interpretação. Você precisa interpretar quimicamente. Como assim escolher 2 substâncias? Repare que o escolher está entre aspas. O escolher está entre aspas, porque não é você que escolhe. Tá, professor, e como é que eu vou saber qual é a molécula? Ela está escrita. Simplesmente ela está escrita. Você vai interpretar. Você vai pegar questões como você já pegou assim. Calcule o volume de água produzida através da reação de tantos quilogramas de hidrogênio. Opa, vou trabalhar com hidrogênio e vou trabalhar com água. Calcule qual é o número de moléculas de amônia
produzidas a partir de tantos litros de nitrogênio. Opa, amônia e nitrogênio. O texto, ele mostra exatamente quais são as duas substâncias que você vai utilizar. Está escrito. Professor, e se tiver mais moléculas no texto? Se tiver mais moléculas no texto, a grande dica é, a molécula que você escolheu, ela tem que ter alguma relação matemática com algum número, 5 litros, 1 tonelada, 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas, alguma relação numérica ou alguma relação com uma dessas palavras da relação molar. Olha bem, a molécula que você escolheu, ela tem que ter ou alguma relação numérica, 5 litros, 5 gramas, 20 litros, 20 gramas, 6 vezes 10 elevado a alguma coisa, sempre uma relação numérica ou uma palavra. Professor, como assim palavra? Porque na hora que você escolheu a sua substância, cada uma dessas substâncias, ela obrigatoriamente tem que ter uma relação com uma dessas 4 palavrinhas aqui. Toda estequiometria precisa ter 2 substâncias e a escolha de uma dessas 4 palavras-chave. Professor, mas que palavra-chave que é essa? Deixa eu colocar em destaque aqui, que fica mais fácil para vocês compreenderem. Então, vamos colocar uma tinta aqui, ó, vamos pegar a caneta, marca texto, vermelho aqui, ó. Então, veja bem, as palavras que me interessam são o mol, moléculas, o litro e o grama. Ou seja, as 4 grandes palavras-chave que vão me interessar estão devidamente destacadas na linha. O mol, molécula. Lembrando que no lugar de molécula eu posso usar átomo, sem problema qualquer. Molécula, volume, que é a unidade ou a grandeza vai ser litro, e grama para representar a palavra massa. Então, as 4 grandes palavras mágicas que eu vou utilizar nessa matéria englobam mol, molécula, volume e massa. Lembraram? Então, vamos se familiarizando com essas palavrinhas aqui. Mol, molécula, volume e massa. São as 4 grandes palavras que vão me interessar. Porém, lembrando na semana passada que o 22,4 litros é o único cuidado que você vai ter. O 22,4 litros só vale para molécula no estado gasoso e só vale se estiver na CNTP. O 22,4 litros só vale para a molécula gasosa, para gás, e se estiver na CNTP. Professor, esqueci o que é CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, e a pressão 1 atmosfera. Então, olha bem, CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Professor, quanto que vale a temperatura? 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Quanto que vale a pressão? 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. É assim que funciona o CNTP. Porém, muitas vezes o nosso gás não vai estar na CNTP. Você vai precisar usar, a aula de hoje eu vou usar um pouco essa formulazinha aqui, ó. Você vai usar o PVNRP. Então, cuidado. Quando se tem molécula gasosa, quando se usa a lei volumétrica, tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, por quê? A unidade de litro, da capacidade, ela só vale para a molécula no estado gasoso. Eu repito isso. Porque vocês vão encontrar questões em que vai ter água líquida, gasolina, álcool, querosene. E esses materiais, eles são vendidos no comércio na unidade de litro. Nossa, coloquei 50 litros de álcool no meu carro. Comprei um galão de 20 litros de água mineral. Comprei uma garrafinha de 500 mililitros. Nossa, esse meu carro, ele faz tantos quilômetros com 1 litro de gasolina. Ou seja, o litro que nós usamos no dia a dia para representar volume, só que de líquido, não vale. Não vale o 22,4. Então, atentos. Quando aparecer a palavra litro, volume ou capacidade. Se tiver uma molécula líquida ou sólida, você vai ter que converter essa molécula líquida para massa. Professor, e como é que você converte um volume para massa? Densidade. Professor, mas eu vou ter que decorar? Não. Os dados vão trazer essas informações. Então, não precisa se preocupar com nada. A única coisa que se tem que se preocupar é
essa parte do roteiro. São 5 passos que interessam. Todos os dados interessantes vão estar disponíveis para você. A densidade vai estar disponível, o carbono 12, o oxigênio 16, o hidrogênio 1, o sódio 23, cloro 35,5, ou vai estar na questão, ou você vai ganhar uma tabela periódica para consulta. Então, é assim que vocês vão entender esse procedimento aqui. Então, a ideia com que você tem o procedimento de estequiometria, os dados são todos fornecidos. Todas as ferramentas fornecidas. Pega essas ferramentas e saiba usar. E como é que eu uso? O roteiro está novamente sendo apresentado. Então, vamos lá. Monta a equação, equilibra a equação, balanceia, escolha 2 substâncias. Você tira aquelas 2, só que cada substância que você escolheu tem que ter uma relação com uma dessas palavrinhas mágicas aqui embaixo. Mol, molécula, volume e massa. Eu vou me habituar com essas 4 palavras aí. Mol, molécula ou átomos, volume e massa. Ponto. Aí você monta a regra de 3. Porém, a regra de 3 tem uma obrigação. A primeira linha da sua regra de 3 só pode sair desses valores aqui. Se aparecer a palavra mol, qual é o número que relaciona a palavra mol? 1. Se aparecer a palavra moléculas ou átomos, 6 vezes 10 a 23. Se aparecer alguma molécula gasosa na CNTP, 22,4 litros. Professor, e se não estiver na CNTP? PV-NRT. Então, você vai usar P de pressão, V de volume, N do número de mols que você vai achar, o R, que vale uma constante, e geralmente essa constante ela vale 0,082. 0,082. E não esqueçam que a temperatura ela tem que ser dada em Kelvin. E como é que eu transformo Celsius em Kelvin? Soma com 273. Se você achar que vai esquecer qualquer uma dessas informações, anote. P de pressão, V de volume, N de número de mols, R é uma constante que normalmente vale 0,082 quando a pressão é dada em atmosfera, e o T é a temperatura em Kelvin. Em Kelvin. Como é que eu transformo a temperatura de Celsius, que vai estar no texto, para Kelvin? Pega aquela temperatura em Celsius e soma com 273. Fechou? E aí, se aparecer a palavra massa, gramas, quilogramas, toneladas, você vai me trocar para X gramas. Professor, mas o que é aquele X ali? Aquele X é a massa molar. Professor, como é que eu chego nessa massa molar? Você chega nessa massa molar através dos dados da própria molécula. Você vai ter C3H6, cada carbono vale 12, cada hidrogênio 1, multiplica pela quantidade de átomos, você encontra o valor de X. Nunca esqueça isso. A primeira linha da regra de 3 que você vai montar só pode ter esses valores aqui. Só. Se for mol, é 1. Se for molécula ou átomo, 6 vezes 10 a 23. Se for volume na CNTP, 22,4. E se for a massa, é o X. Porém, se o gás não estiver na CNTP, use o PV-NRT. Esse é o grande segredo da estequiometria. O grande segredo é saber montar a regra de 3. Que muitas vezes você é meio afobado, minucioso, vai tudo meio rápido e monta uma regra de 3 errada e condena a questão. E não pode. Você vai ver que nada é extraordinário. Então, esse é o nosso grande roteiro. Aí você fez na semana passada uma série de exercícios referentes à estequiometria, escolhia 2 substâncias, porém, o que você vai ver na aula de hoje? Os chamados casos especiais. Ah, professor, sabia que vai complicar. Não vai complicar nada. Não vai complicar nada. Mas antes de entrar nesse caso especial, deixa eu só fazer um exercício com vocês da semana passada. Deixa eu colocar o exercício para cá aqui, ó. Ó, inclusive da própria apostila. Deixa eu ver se tem a resolução aqui. Tem. Então, lá. Só para vocês compreenderem o que é um exercício da semana passada. Para quem fez os exercícios, então, está lá na sua apostila 5, não precisa pegar, não, acho que dá para enxergar bem daqui. Dá para enxergar, acho que dá. Então, vejam bem. De qualquer maneira, eu vou fazer a leitura só para você lembrar o que você fez na semana passada para reavivar a sua memória para a aula de hoje. Então, é uma questão 2, eu não sei qual é a questão 2 aí, se é complementar, se é lá dos propósitos, tal. De qualquer maneira, é uma questão 2. Mas o que é importante é só para você lembrar a técnica. O hidrogênio sulfito de sódio
NHSO3 é um insumo usado na indústria de fabricação de papel e de cortume. Cortume é que faz a parte do couro. Pode ser obtido a partir da reação representada na seguinte equação. Na2CO3 mais 2 vezes SO2 mais água, mais 2 vezes o NHSO3 mais CO2. Então, reparem, nós já temos uma equação pronta. Já temos uma equação pronta. E outro detalhe, perceba que já tem um 2 na frente do SO2. Perceba que já tem um 2 na frente do NHSO3. Ela já está nada de cara. Já temos uma equação e ela já está equilibrada. Facilita muito a minha vida. Aí vem a pergunta. A quantidade máxima de bisulfito de sódio em mols produzida a partir de 42,4 toneladas de Na2CO3. Então, o que acontece? Lembrando a nossa regra de estequiometria. Passo número 1, montar a equação. Não precisa, está aí. Passo 2, equilibrar, balancear a equação. Mas como eu já tenho esse 2 aqui na frente, e já tenho esse 2 aqui na frente, significa que ela automaticamente já está equilibrada. Passo 3, agora a parte mais importante da nossa estequiometria. Escolher duas substâncias. Professor, como é que você escolhe essas duas substâncias? O texto me diz quais são, que viu a receita de bolo, a quantidade máxima de NHSO3. Opa, já achei a primeira substância que vai me interessar, que é essa daqui, ó. NHSO3. Em mol, já aparece a palavrinha mágica aqui, ó. Produzida a partir de 42,4 toneladas de Na2CO3. Qual é a próxima substância que me interessa? É o Na2CO3. Opa, já achei as duas substâncias. O que você faz? Passo número 3. Escolher as duas substâncias. Agora está bem legível. Então, segundo o texto, você vai interpretar. Professor, mas como é que você escolheu essas duas substâncias? Está escrito, está lá em letras garrafais. A quantidade máxima de NHSO3 em mol, ele já fala a palavra que você quer utilizar, produzida a partir de 42,4 toneladas de Na2CO3. Como eu tenho uma equação, eu vou pegar na ordem da equação. Então, eu vou pegar o carbonato de sódio e o bisulfito de sódio. Lembrando que aquele 2 ali, ó, ele não é enfeite. Professor, vamos fazer conta? Não, ainda não é hora de fazer conta. Perceba que eu estou no terceiro passo. Escolher duas substâncias. Eu já escolhi. Agora, cada uma dessas substâncias tem uma palavra-chave de relação. Só que essa palavra-chave ela vai ficar restrita a mol, molécula, volume e massa. São as 4 grandes palavras-chave. Professor, eu posso usar qualquer uma? Não, não pode usar qualquer uma, não. Volta para o texto. Qual é a palavra-chave que diz respeito ao carbonato de sódio, ao Na2CO3? 42,4 toneladas. Toneladas é uma grandeza que mexe com o quê? Com massa. Portanto, o carbonato de sódio, eu vou trabalhar com o conceito de massa. Volta para o texto. Qual é a palavrinha-chave que eu tenho para o bisulfito? Ele quer saber a quantidade máxima em mol. Em mol. Portanto, aqui vou trabalhar o conceito de mol. Nada de espetacular. Tudo está na sua frente. São um monte de ferramentas que você tem que pegar essas ferramentas e organizá-las. Massa e mol. Aí vamos fazer a troca agora. Lembrando que a primeira linha da regra de 3 só pode sair da relação fundamental. Professor, e qual que é essa relação fundamental? 1 mol está para 6 vezes 10 a 23, que está para 22,4 litros, que está para X gramas por mol. Opa! Massa é o X, e como é que eu chego nesse X? Repare que aqui, ó, eu não tenho os dados. Professor, então eu tenho que decorar. Não, você tem que usar uma tabela periódica, mas eu forneço esses dados para você. Cada sódio vale 23, cada carbono vale 12 e cada oxigênio vale 16. Então, cada sódio vale 23, cada carbono vale 12 e cada oxigênio vale 16. Agora eu vou pedir um pouco da ajuda de vocês. Quanto que vai dar o X para o Na2CO3? Então, vocês vão ter que me ajudar. Por isso que eu pedi assim, de maneira assim, escondida, uma calculadora ou o próprio telefone ali para vocês fazerem a consulta. 2 vezes 23 vai me dar 46.
46 com mais 12 do carbono, com mais 3 vezes o 16 do oxigênio. Então, você vai ter 2 vezes 23, 46, mais 12 e mais 3 vezes o 16. Soma tudo isso, e somando tudo isso, você vai ter um valor de X para o carbonato de sódio. E qual é esse valor de X? O valor de X vai corresponder a 106 gramas. Opa, já achei o primeiro valor. Agora, quando aparece a palavra mol, mol mesmo, qual é o número que lá na relação clássica você está usando a palavra mol? A professora, na frente da palavra mol tem o número 1, sim, é esse número mesmo. Só que como eu tenho 2 aqui na frente, eu vou fazer 2 vezes o mol. Então, eu vou deixar assim, ó, 2 vezes o mol. Então, para você compreender de onde que saem as nossas representações. Só que agora tem um pequeno cuidado. Repare que eu tenho 106 gramas, que está para 2 mols. 106 gramas está para 2 mols. Eu acabo de montar a estequiometria, o cálculo de relação. Professor, mas eu posso misturar massa com mol? Lógico que posso. Posso misturar massa com mol, mol com mol, mol com volume, volume com massa, sem problema nenhum. O único cuidado, que quando você tem grandezas diferentes, você tem que manter a unidade dessa grandeza intacta. Então, 66 gramas está para 2 mols, você tem que manter o grama e tem que manter o mol. Agora, o que acontece? Lá no texto ele fala em 42,4 toneladas de Na2CO3. Ah, professor, é só colocar 42,4 aqui embaixo. Não, aí não. Eu tenho grandezas diferentes, eu tenho que padronizar a minha unidade. Então, você vai ter que transformar tonelada em gramas. Peraí, professor, como é que você vai fazer essa transformação? Primeiro, 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. 1 tonelada vale 1.000 quilogramas. E 1 quilograma, ele vale 1.000 gramas. Portanto, 1.000 vezes 1.000 dá 1 milhão. Logo, 1 tonelada corresponde a 1 milhão. E 1 milhão, repare que todas as alternativas estão em notação científica. Portanto, 1 milhão é 10 elevado a sexta gramas. Se eu tenho 42,4 toneladas, significa que eu vou ter 42,4 vezes 10 elevado a sexta gramas da matéria. E é exatamente esse valor que eu vou colocar aqui embaixo. 42 vezes 10 elevado a sexta gramas, isso vai me dar um valor de X. Agora você vai fazer as operações matemáticas. Deixa 10 elevado a sexta assim escondido. 42 vezes 2 divididos por 106, você vai encontrar qual a resposta? 0,8 vezes 10 elevado a sexta. Então, quando você trabalha com a notação científica, deixa a notação de lado, não precisa usá-la. Então, eu tenho 42 vezes 2, que vai dar 84, 84 divididos por 106, 0,8. E depois volta a colocar o 10 elevado a sexta. Só que nas nossas alternativas eu não tenho 0,8, então eu tenho que transformar. 0,8 vezes 10 elevado a sexta, eu jogo esse zero lá para cima, portanto, isso vai me dar 8 vezes 10 elevado à quinta, alternativa correta, letra D. Então, só para lembrar um pouquinho da semana passada sobre o nosso roteiro. Como que você trabalha qualquer questão de estequiometria? Leia com atenção, tira 2 substâncias, cada substância tem uma palavra-chave, troca essa palavra-chave por um número da relação fundamental. Isso é o grande segredo. Se for mol, é 1. Se for molécula, 6 vezes 10 é 23. Se for volume na CNTP, 22,4. E se for a massa você calcula pela própria estrutura. Fechou? Pronto. Isso foi semana. Então, aqui voltar um pouquinho, expediente, já vimos isso, vimos a estequiometria, vimos as regrinhas, e agora, volta, muito rápido, casos especiais. O primeiro caso especial que vai me interessar é um negócio chamado rendimento de uma reação. A pessoa vai complicar a vida? Não, não vai complicar absolutamente nada. E fora que, se você lembrar aqui do nosso roteiro, perceba que o 5º passo fala em regra ou regras de 3. A única coisa que vai mudar agora é que você vai fazer uma regra de 3 a mais. Nada espetacular. Vocês vão ver que muitas vezes até facilita a nossa vida. Rendimento de uma reação.
Professor, como assim rendimento? Primeiro, você já deve ter estudado cinética lá com o Janot. Lá na cinética, o Janot explicou que nem toda a reação é 100%, porque ela depende da chamada teoria das colisões. As moléculas têm que ter afinidade, o choque tem que ter uma geometria favorável, e nem sempre todas as moléculas vão ter todas as condições. Então, nenhuma reação é 100% na prática. Professor, como assim rendimento? Eu vou te dar um exemplo de casa. É grosseiro, mas ilustra o que acontece no mundo microscópio. O estourar pipoca. Então, todo mundo já estourou pipoca alguma vez na vida, até aquelas micro-ondas, não tem problema qualquer. Agora, eu acho que ninguém vai fazer isso, mas imagine que você vai lá no saco de pipoca e conte 100 grãos de pipoca, para facilitar a nossa conta. Então, você vai escolher 100 grãos de pipoca e vai colocar os 100 grãos dentro da panela ou dentro daquele saquinho, tem gente que estoura pelo saquinho. Aí o que acontece? Você coloca no micro-ondas, coloca na panela, faz todo aquele ritual de estourar pipoca, aí você desliga o aquecimento e vai comer pipoca. Todos os grãos estouram? Não, nem todo grão estoura. Então, você pode determinar o rendimento desse processo. Então, olha bem, eu coloquei 100 grãos lá dentro e nem todos os grãos estouraram. Como é que eu determino o nosso rendimento? Se eu coloquei 100, 100 está para 100%. Então, você percebe que 15 grãos não estouraram. Ou seja, se 15 grãos não estouraram, 85 estouraram. Qual é o rendimento de estouro de pipoca? De 85%. É isso que acontece no mundo industrial. Para quem está aí no outro lado, que vai fazer engenharia, que vai mexer com administração, que vai mexer com a parte de contabilidade, que vai mexer com número, pode ser no povo de exatas, no povo das tecnológicas, no povo da engenharia e até no povo das humanas, que mexe com administração, contabilidade, esse processo vai ter rendimento. Não tem como fugir disso, porque hoje toda a nossa vida capitalista trabalha em produção. E nem sempre a produção é de 100%. Trabalha com meta, todo esse processo envolve rendimento. Só que na química a gente vai trabalhar com rendimento de moléculas, de massa, de volume ou de qualquer outro sistema. Mas você pode expandir essa estequiometria para qualquer área do conhecimento. Então, como é que eu calculo o rendimento? O rendimento é sempre calculado depois que a reação acontece. Então, veja bem, coloquei 100 grãos de pipoca. Você vai olhar aqueles 100 grãos e fala assim, nossa, desses 100 grãos, apenas 15 não vão estourar. Aí você pensa, como é que você adivinha isso? Não tem como adivinhar, isso é ciência. Então, o cálculo de porcentagem você vai fazer depois que você montou a sua estequiometria. Ou seja, você vai fazer igualzinho o que você fez na semana passada, porém o resultado que você obter vai trabalhar com uma outra regra de 3 envolvendo porcentagem. Professor, parece difícil. Não, eu vou colocar já de cara um vestibular bem facilzinho, qualquer Zé Ruela consegue passar nesse vestibular. Uma prova chamada Unicamp. Professor, você vai começar já com Unicamp, como é que você vai terminar uma aula dessas? Não importa, eu falei para vocês. Não importa qual seja o vestibular, não importa se é Unicamp, se é Federal do Paraná, se é FUVEST, se é ITA, se é IME, se é Escola Preparatória para Astronauta da NASA, não importa. Todas as questões de estequiometria do planeta são resolvidas da mesma forma, e não muda. O que pode mudar são os números que você encontra dentro da questão. Vamos lá. Então, dá para enxergar bem? Dá. No meu telefone dá para ter uma ideia. Então, vejam bem. A questão fala assim. Na obtenção de álcool a partir da sacarose, conforme a reação. Adoro quando eles já dão a reação. Está lá a reação, admitindo que o rendimento da reação seja de 80%. Repare que nós temos uma novidade. Admitindo que o rendimento seja de 80%. Isso não é um enfeite. Você vai ter que trabalhar com esse número depois da sua estequiometria. Então, deixa esse número guardado aí. Calcule a massa de etanol obtida a partir de 10 mols de sacarose. Dados: carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Então, agora, eu quero que vocês comecem a trabalhar um pouquinho também. Então, o que nós temos? Esse exercício eu vou fazer. Vamos seguir o nosso roteiro. Passo número 1, montar a equação. Que bom, eu não preciso montar a equação, ela está linda, maravilhosa e bem visível para vocês. Passo número 2, equilibrar, balancear a equação. Professor, como é que eu sei em 5 segundos se ela está ou não equilibrada? Tem um 4 aqui e tem um 4 aqui, ou seja, ela está equilibrada. Professor, mas lá na frente tem o 1 e tem o 1.
No texto não falou nada se a reação está parcialmente equilibrada, não fala nada, portanto, ela está equilibrada. Agora, vamos buscar as nossas duas substâncias. Passo número 1, montar a equação, não preciso. Passo 2, equilibrar a equação, não preciso. Passo 3, escolher as duas substâncias. A questão começa aqui, ó. Calcule a massa de etanol obtida. Professor, se química orgânica na prova, eu não sabia quem que era o etanol. Olha como o texto me ajuda. A massa de etanol obtida. Obtida. Se é obtida, significa que é produto da reação. Produto, então significa que eu vou ter que olhar no canto direito das minhas moléculas. Só que você olha assim, peraí, aqui tem um CO2. Ah, CO2 é gás carbônico. Então, se gás carbônico é CO2, não é o etanol. Qual é a primeira molécula que vai me interessar? A primeira molécula que vai me interessar é essa molécula aqui, ó, o etanol. Então, CO2 é o gás carbônico, portanto, a primeira molécula que vai me interessar é o etanol. Agora, continua. A partir de 10 mols de sacarose. A partir de. Quando eu falo a partir de, estou falando em quem? Em reagentes. Professor, mas tem 2 reagentes. Como é que eu vou saber quem é sacarose? Uma molécula é H2O. H2O é o quê? Água. Então, significa que a sacarose só pode ser essa molécula aqui. Ponto. Já achei as duas substâncias. Professor, e aqueles 80%? Espera um pouquinho. Seguindo o nosso roteiro de estequiometria, montei a equação, montei não, ganhei, né? Equilibrei a equação, já ganhei de brinde, escolher duas substâncias. Então, eu vou escolher as duas, vou fazer um retângulo para facilitar a tua visualização. Estão aí as duas substâncias escolhidas conforme o texto. Professor, vamos fazer conta? Não, não é hora ainda de fazer conta. Perca. Vai perder lá seus 15 segundos, mas me acerta essa questão. Cada uma dessas moléculas tem uma palavra-chave que vai relacionar com a estequiometria. Professor, eu que escolho? Não. Vai no texto. Qual é a palavra-chave que no texto diz respeito à sacarose? A partir de 10 mols de sacarose. Então, significa que a sacarose, você vai mexer com a palavra, volta um pouquinho, a palavra mol. Então, já sei que a sacarose vai trabalhar com mol. E qual é a palavra-chave que diz respeito ao etanol? Professor, está no texto, sim. Admitindo que o rendimento da reação seja de 80%, calcule a massa. Está escrita a palavra massa no texto. Pois bem, já sei quais são as minhas duas moléculas, a sacarose e o etanol. Só cuidado que aquele número, o coeficiente estequiométrico, não é um enfeite, ele faz parte do nosso sistema. Agora, hora de entrar com a matemática, só que ainda estou na química. Cada uma dessas palavras, ela tem um número que relaciona na relação fundamental da matéria. Se você lembrar, qual é o número que acompanha a palavra mol lá naquela relação fundamental? Peraí, a palavra mol tem um na frente, então é essa relação que me interessa, o mol. Agora, 4 vezes. Qual é o número que eu troco lá naquela linha fundamental que aparece a palavra massa? Ah, é x gramas por mol. Então, eu tenho que descobrir qual é o valor de x. E como é que eu vou descobrir o valor de x? Através da molécula do C2H6O. Essa dá para fazer de cabeça, quer ver? Ó? 2 vezes 12 dá 24. 24 com mais 6 dos hidrogênios dá 30. 30 com mais 16 do oxigênio, vou encontrar o quê? 46. Então, 4 vezes, que é esse 4 da frente, que é imutável, vezes o 46, que é o valor de x. Ponto. Montei a estequiometria. Professor, e a conta? Agora entramos no quinto passo, mas a estequiometria está aqui. Ó. Esse é o grande segredo da estequiometria, um negócio chamado organização. Se vocês se organizarem, vocês não erram nenhuma questão de estequiometria. Então, 1 mol está para 4 vezes 46 gramas. Tá, professor, e agora? Ele quer saber qual é a massa de etanol, então você já sabe que aqui embaixo vai o X, a partir de 10 mols, unidade embaixo de unidade. Então, significa que 10 mols vai me dar um X. Como eu tenho um 10, 10 vezes 4 dá 40, 40 vezes 46, vou chegar a 1840. Olha que bacana! Letra A,
Professor, a resposta correta é a letra A, 1.840 gramas, certo? Não, não é a resposta correta. Essa resposta seria a semana passada. Só que repare que no texto tem uma frase, se você não estiver prestando atenção, se erra a questão, porque veja bem, nessa hora a letra A está brilhando para você. Tem neon em volta, e nessa hora muitas vezes a gente tem aquela sessão esquizofrenia, que a prova fala com você e você fala com a prova. Ah, sou eu mesmo, me marca. Aí você pega a caneta, vai lá e marca a letra A. Você não, teu concorrente, você vai acertar. Repare que tem uma frase aqui, ó, admitindo que o rendimento da reação seja de 80%. Seja de 80%. Então, o que você vai fazer agora para terminar a questão? Os 1.840 gramas estão para 100%. Por quê? Porque é um produto da minha reação. Então, 1.840 gramas estaria sendo produzido se fosse 100%. Mas como o texto fala que o rendimento da reação é de 80%, significa que eu vou ter um valor de Y. Uma pequena dica para os meus amigos que vão fazer prova discursiva daqui a muito tempo, mas vão, uma questão de tempo. Em contas consecutivas, você não pode repetir a mesma incógnita. Lá você usou X, aqui você não poderia usar o X, com o risco, olhem bem, de você perder pontos importantes na hora da prova discursiva. Isso vale para matemática, vale para física, vale para biologia, vale para química, vale para todas as questões que envolvem cálculos consecutivos, que você depende do resultado anterior. Então, 1.840 está para 100, 80% está para Y, para Z. Não pode usar X, não pode. E aí, qual vai ser a nossa devida resposta? Aí você vai fazer o cálculo, vai chegar a 1.472. Agora sim, olha o conjunto de alternativas, a alternativa correta, a letra C. Ah, professor, nem é tão difícil. Dá uma olhadinha qual que é a instituição que vocês fizeram já de cara. Vocês já começaram com uma questão da Unicamp. Ah, professor, mas é um dos grandes vestibulares do país. Inclusive, agora você pode fazer Unicamp, você pode fazer FUVEST, você pode fazer Unesp. Todas essas provas paulistas são feitas em Curitiba. Então, você não precisa se deslocar mais para outro estado. Essas provas são realizadas aqui em Curitiba. Então, se você pretende ir pegar outros ares, pegar as grandes instituições do Brasil, que são referências mundiais, você pode, inclusive, fazer as provas aqui em Curitiba. Então, resolve. E repare, não tem nada de espetacular, nada genial. Nossa, professor, só gênio que passa. E quem disse que você não é um gênio adormecido dentro de você? Então, comece a resolver, comece a treinar, é uma questão só de treino. Então, aqui você tem a primeira questão envolvendo o rendimento. Então, o rendimento você sempre faz depois da sua estequiometria. Esse é o grande segredo para você mexer com esse material. Vamos pegar uma outra questão agora. Então, a próxima questão, ela vai trabalhar com o seguinte. Faculdade Santa Marcelina, é uma faculdade de medicina, exclusiva de medicina lá de São Paulo. Então, ela vai falar assim, dá para ler direitinho, tá bem pequenininho, mas dá para ver. Eu vou fazer a leitura com vocês. Bicarbonato de sódio, NHCO3 e hidróxido de alumínio são alguns dos constituintes de medicamentos antiácidos que reagem com excesso de ácido clorídrico, HCl, contido no suco gástrico, reduzindo a acidez estomacal. Todas as questões de estequiometria, elas começam com uma introdução, que a gente chama de contextualização. Para você, para que serve essa contextualização? Ah, professor, para nada. É só para mostrar para que ela serve. Mas, no fundo, ela não serve para nada para a nossa conta. Agora começa a questão, presta atenção. O bicarbonato de sódio pode ser produzido. Pode ser produzido. Então, o que ele está falando? Ele está falando em produto de reação. Produto, que está depois da seta. A partir da reação química entre carbonato de sódio, gás carbônico e água indicada na equação. Então, nós temos a equação linda, pronta, maravilhosa, e está em destaque aí para você enxergar. A pessoa já está equilibrada, já vou aproveitar, é mais forte do que a gente. Como eu já tenho o número 2 aqui na frente, significa que automaticamente ela já está equilibrada. Já ganhei os 2 passos iniciais do meu roteiro. Tenho a equação e já está equilibrada. Agora vamos ver o que a gente vai fazer em termos matemáticos. Quando são produzidos 25,2 gramas do antiácido? Então, quando são produzidos, ele já mostra qual é a produção desse material. É mais ou menos a ideia, como se eu falasse era da pipoca. Eu falei assim, gente, eu coloquei 100 grãos de pipoca lá dentro e 85 grãos estouraram. Eu afirmei a minha produção já no texto agora.
que foram produzidos 25,2 gramas do antiácido a partir de 0,2 mols de carbonato de sódio. Quando eu falo a partir de, eu estou mencionando reagente. Produzido, produto, que reage, ou a partir de, estou falando de reagente. Carbonato de sódio. Está lá, lindo, maravilhoso, Na2CO3. Aí o que acontece? A pergunta é, o rendimento para essa reação em termos de produção de bicarbonato de sódio é igual a... Em outras palavras, é como se eu estivesse lá na pipoqueira e falasse o seguinte, ó, gente, eu coloquei 100 gramas de pipoca dentro da pipoqueira e 85 grãos estouraram. Qual é o rendimento de estouro de pipoca daquela marca? Peraí, se eu coloquei 100 grãos está para 100%, 85 grãos que estouraram está para X. Ah, o rendimento é de 85%. Fechou? É mais ou menos a mesma pergunta. Então, aqui eu coloquei que foram produzidos 25,2 gramas a partir de 0,2. Então, se é a partir de, significa que esse 0,2 mol estaria para 100%. Estaria para 100%. Só que agora nós vamos fazer da seguinte forma. Olhem bem, eu quero calcular agora qual é a porcentagem de rendimento da reação. E como é que eu chego nesse processo? Seguindo o roteiro. Se não muda do roteiro. Montar a equação, não preciso. Equilibrar a equação, não preciso, está equilibrada. Agora, escolher duas substâncias. Quando são produzidos, estou falando em produto, então significa que a primeira substância que me interessa é essa daqui. O NaCO3 com o 2 na frente, não é enfeite esse 2. Do antiácido a partir de 0,2 mols do carbonato de sódio. A outra substância que vai me interessar, o carbonato de sódio. Opa, já encontrei as duas substâncias que eu vou precisar para a minha equação. Então, o que você faz? Eu vou colocar aqui um retângulo para ficar mais fácil a sua organização. Carbonato de sódio e o bicarbonato de sódio. Escolher as duas substâncias. Pois bem, agora, vamos fazer continha? Não, não é hora de fazer continha. Gastem muito bem esse tempo de uns 10, 15 segundos. Cada uma dessas moléculas que você escolheu tem uma palavra-chave de relação. Professor, eu que escolho? Não, está no texto. Qual é a palavra-chave no texto que diz respeito ao carbonato de sódio? A partir de 0,2 mol de carbonato de sódio. Então, significa que o carbonato de sódio vai trabalhar com a palavra mol. Agora, qual é a palavra que você usa para o bicarbonato de sódio quando são produzidos 25,2 gramas, grandeza de massa? Opa! Encontrei as duas palavrinhas mágicas, mol para o carbonato e massa para o bicarbonato. Agora, hora de entrar química. Cada uma dessas grandezas tem um número que o relaciona. Cada uma dessas grandezas tem um número que a relaciona, melhor dizendo. Quando aparece a palavra mol, nunca esqueça que a primeira linha da regra de 3 só pode trabalhar com aqueles números clássicos. Quando aparece a palavra mol, qual é o número que eu troco quando aparece a palavra mol? 1. Portanto, 1 mol. Está para 2 vezes a massa. Lembrando aqui que essa questão ela não tem os dados. Professor, eu vou ter que decorar isso? Não, você não tem que decorar nada. Dados fornecidos pela tabela. Então, você vai pegar que o sódio vale 23, hidrogênio vale 1, dá 24, mais 12 do carbono, que vai dar 36, com mais 3 vezes o 16, que é 48. Portanto, 2 vezes 84 gramas. Agora, olhem bem. O mol está para 2 vezes 84 gramas. Eu preciso descobrir qual é o rendimento da minha reação. Professor, mas lá no texto, ele me deu 25,2 gramas do antiácido e me deu 0,2 mols do carbonato. Qual desses dois valores que eu vou utilizar para fazer a minha estequiometria? Fiquem à vontade. Não me importa. Ah, professor, eu quero usar o 25,2 gramas aqui embaixo e eu vou descobrir a quantidade em mols. Pode ser, não tem problema qualquer. Ah, professor, eu quero colocar o 0,2 aqui, porque eu vou descobrir qual é a massa teórica e depois eu monto a regra de 3. Não me importa. Na hora da prova, você tem que analisar o seguinte: qual das duas contas é mais fácil de você fazer? Você vai fazer uma conta com 25,2 gramas aqui embaixo para descobrir o valor de X mols,
ou vai trabalhar com o 0,2 mols aqui embaixo e vai descobrir a massa teórica do bicarbonato. Para mim não me importa. Me importa que você encontre uma alternativa correta só. Professor, então eu posso usar o NIT? Pode. Só que veja bem, na hora da prova, veja qual é a conta mais fácil que você acha que vai fazer. Ou você me coloca 25,2 aqui embaixo e me encontra um valor de X para você comparar com o 0,2 depois em porcentagem. Ou coloca o 0,2 aqui embaixo e calcula para mim uma massa. E você vai comparar essa massa com 25,2. O maior valor está para 100%, o menor valor vai estar para X. Aí você descobre esse sistema aí. Então, o que nós vamos mexer? A princípio, entre 0,2 e 25,2, eu acho melhor trabalhar com 0,2. Pode ser que você discorde, mas não faz diferença nenhuma, que o resultado final vai ser igual. Então, eu vou colocar o 0,2 ali embaixo. 0,2 mols está para X. Professor, mas eu quis colocar o 25,2 aqui embaixo para encontrar o X lá. Faça. Depois você vai perceber que o resultado final vai ser igual. O valor teórico deveria ser 33,6 gramas. Então, veja bem. Vou voltar para aquela história inicial. Eu coloquei 100 grãos de pipoca dentro da minha pipoqueira. Deveria todos os 100 grãos estourar. Só que nem todos eles estouraram. Então, dentro do meu sistema, eu deveria produzir 33,6 gramas. Deveria. Só que na prática me resultou em 25,2. Qual é o rendimento dessa reação? Agora entramos na outra regra de 3. Então, significa que esse 33,6 gramas está para 100%. Só que eu não produzi 33,6 gramas, eu produzi 25,2 gramas. O que isso significa? Que o 25,2 gramas vai me dar um Y, e esse Y vai corresponder a 75%. Esse é o rendimento da minha reação. Olhando o conjunto de alternativas, você vai encontrar como resposta correta a letra B. Professor, eu fiz diferente, não importa. Se você fizesse o seguinte, ó, 1 mol está para 2 vezes 84, o 25,2 estaria para X. Você encontraria 0,15 mols. 0,15 mols. Aí você faria a seguinte regra de 3. 0,2 mols está para 100, o 0,15 estaria para Y, você encontraria 75%. Não importa qual seja o valor que você utiliza. Então, na hora da prova, use os valores que você acha ser mais simples para resolver. Tem gente que vai achar mais fácil calcular com 25,2. Tem gente que vai achar com 0,2. Então, todas as vezes que você encontrar porcentagem nas alternativas, e não sei se é pressentimento ou não, mas vocês vão encontrar uma questão dessas na Federal. Um cálculo de porcentagem. Por quê? Você vai ter que fazer uma estiquiometria primeiro para depois retirar esse sistema. Então, atentos, nada espetacular, repare que é o caso especial, você vai fazer uma continha a mais, ou uma continha especial a mais, é só isso que vai acontecer. Deixa eu dar outro exemplo, quer ver? Ó? Vamos pegar aqui, ó, uma outra questão interessante, onde você tem que fazer o balanceamento da equação. Não vai mudar muito aí, mas, só que agora, eu vou precisar que vocês me ajudem um pouquinho. Então, ali no chat vai ter ali agora à disposição para vocês tentarem resolver essa questão. Nada espetacular, e é uma questão que é a cara da Federal do Paraná. É a cara da Federal do Paraná. Professor, eu vou fazer o Enem. Melhor ainda, o Enem adora questões envolvendo essa porcentagem de rendimento e pureza, que é outro caso especial que vocês vão ver já já. Então, eu vou fazer primeiramente a leitura, embora esteja legível. O óxido nitroso é usado como anestésico em partos. Toda a questão começa com essa introdução. A sua obtenção é dada pela reação apresentada na equação química abaixo. Isso deu a equação, e perceba que na frente das moléculas não tem número. Pode ser que ela esteja equilibrada e pode ser que não. Se foram usados 6 gramas de nitrato de amônio, se foram usados, olha o nitrato de amônio, onde que você já viu esse nitrato de amônio aparecer aí nas nossas notícias, nos nossos jornais? Aquela mega explosão lá em Beirute, lá explodiu nitrato de amônio. Esse ano pode ter certeza que algumas coisas químicas vão aparecer. Por exemplo, já começou 2020 errado, com a adulteração da cerveja. Começou errado ali. Aí veio
a parte da cloroquina, hidroxicloroquina, que vão colocar essas moléculas na sua prova. Outra molécula que vai aparecer, o nitrato de amônio. É esse composto aqui, ó, o NH4NO3, pela grande explosão que aconteceu lá no Líbano. Então, essas moléculas que são notícias, sempre elas vão aparecer nos nossos cotidianos, sempre. Então, o nitrato de amônio está aqui. Ele se decompõe em N2O e água. Então, tanto que você viu naquela explosão que teve uma fumaça meio avermelhada, meio amarronzada. O que é aquilo? Óxidos de nitrogênio. Óxidos de nitrogênio. Então, isso que acontece. Então, a explosão ela foi causada justamente por essa decomposição. Professor, e por que teve aquela devastação? A onda de choque, a expansão gasosa produz uma onda de choque, e essa onda de choque é devastadora. Então, isso é o nosso explosivo. Então, temos uma equação. Se foram usados 6 gramas de nitrato de amônio, opa, já sei que eu vou usar com essa substância aqui, ó, e foram obtidos 2,97 gramas de óxido de dinitrogênio, já sei que eu vou usar essa substância aqui. Qual o rendimento da reação? Primeiro, de cara, o que eu posso já eliminar de cara sem precisar me preocupar 2 vezes? Peraí, 91%, a letra B, 110. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Portanto, a letra B já pode ser eliminada. Não pode ser a letra B. Professor, não deu tempo, eu chutei a letra B. Estou errado, bem errado, porque não pode dar 110. Não pode dar uma porcentagem maior, você não pode criar matéria. Pois bem, vamos para o nosso roteiro. Então, como é que você vai resolver uma questão dessas? Primeiro, montar a equação. Não precisa, está aí. Passo 2, equilibrar a equação. Vamos ver se ela está equilibrada. 1 com mais 1 são 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio. Nitrogênio fechou. Aí eu tenho 4 átomos de hidrogênio e aqui só tem 2. Então, significa que aqui na frente vou colocar o número 2. Aí eu tenho 2 oxigênios com mais 1 são 3, lá são 3, equação equilibrada. Então, perceba que essa equação não estava equilibrada, coloquei um 2 na frente da água, resolveu. Agora, escolher 2 substâncias. Escolher 2 substâncias. Se foram usados 6 gramas de nitrato de amônio, o que é o nitrato de amônio? NH4NO3. Já achei a primeira substância que vai me interessar. E foram obtidos significa que é produto, 2,97 gramas de óxido de dinitrogênio, ou seja, a outra molécula que vai me interessar é essa molécula do N2O. Então, veja bem, organização, escolher 2 substâncias. Eu escolhi. Quais são as 2 substâncias que me interessam? O nitrato de amônio e o óxido de dinitrogênio. Professor, vamos fazer conta? Não, não é hora de fazer conta. É hora de você encontrar uma palavra mágica para cada molécula. Qual é a palavra mágica que no texto diz respeito ao nitrato de amônio? Ele fala assim, se foram usados 6 gramas. Gramas é uma grandeza que envolve massa. E foram obtidos 2,97 gramas, unidade que envolve a grandeza, massa também. Professor, pode usar massa com massa? Sim, massa com massa, volume com volume, mol com mol, qualquer combinação da estequiometria é possível, senão não seria cálculo de relações. Pois bem, hora de fazer a devida troca. Professor, novamente não tem os dados. Quando eu vou fazer exercício na apostila, tem questão que tem dado e tem questão que não. Por quê? Porque depende do vestibular. Quando os vestibulares fornecem, você vai ver no final da questão. Quando tem tabela, ele não fornece, então você tem que ir atrás dessa informação, mas eu te dou ela. Nitrogênio vale 14, hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. Então, nitrogênio 14, o hidrogênio 1 e o oxigênio 16. Primeiro procedimento que você vai usar. Quanto que vale o valor de X para NH4NO3? Então, você tem que fazer a seguinte continha. 14, 4, 18, 18 com mais 14, com mais 48. 3 vezes 16 dá 48, com mais 14, com mais 18, você vai encontrar qual massa? 80 gramas. Então, procurem resolver junto comigo esse tipo de sistema. Agora, quanto que vale a massa para o N2O? 2 vezes 14, 28. 28 com mais 16 corresponde a
44 gramas. Por isso que eu pedi para vocês deixarem esse bem alocado, uma calculadora, um telefone, para facilitar essas continhas aí. Portanto, 80 gramas está para 44 gramas. Essa é a nossa estequiometria. Quando ele está pedindo uma porcentagem, perceba, ele deu os dois dados. 6 gramas do nitrato de amônio, aí você descobrir um valor de X. Aí você relacionaria esse valor de X com aquele 2,97. Ou então, colocaria o 2,97 aqui e descobriria qual é a massa de nitrato de amônio que realmente reagiu. São duas opções que você tem. Se você estivesse na prova agora, imagina assim, você está na prova, você tem que usar um desses dois valores. Eu não sei porque eu faço essa pergunta, eu já sei a resposta. Você usaria 6 gramas aqui embaixo para descobrir o valor de X, ou colocaria 2,97 para descobrir o valor de X do nitrato de amônio. Você usaria 6 gramas ou 2,97. Ah, professor, eu gosto de sofrer nessa vida, eu usaria o 2,97. Duvido, duvido. Você usaria 6 gramas e encontraria o valor de X para o N2O. E não importa, você vai ter que usar os dois valores de qualquer maneira. Só que um você usa na estequiometria e outro você usa na porcentagem. Compreendeu bem quando ele pede cálculo de porcentagem? 80 gramas está para 44, assim como 6 gramas está para X. E nesse X você encontraria 3,3 gramas. Por isso que eu vou pedir agora para vocês tentarem adiantar as minhas continhas, para ver se vocês chegam nos mesmos resultados. Então, eu teria 3,3. Só que o 3,3 é um dado teórico. Vou voltar para a história da pipoca. Eu coloquei 100 gramas na pipoqueira, eu deveria que todos os 100 grãos estourassem. Mas nem todos os 100 grãos estouraram. Eu deveria produzir 3,3 gramas, mas na prática foram obtidos 2,97. Qual é o rendimento da minha reação? Cálculo final. Se o 3,3 gramas está para 100, 2,97 está para Y. E esse Y vai me dar 90%. A pessoa não é tão difícil, é trabalhoso, isso eu concordo, mas não é um assunto difícil. Você precisa desenvolver essa técnica. O que eu estou trabalhando com você nessa aula é uma aula de técnica de resolução. Como é que você resolve uma questão dessas? Envolvendo organização e linha de raciocínio, nada mais. E quando você desenvolve o raciocínio, meu querido, ninguém te segura. Então, essa é a parte essencial. Agora, vamos pegar uma outra questão. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. É essa aqui mesmo. Então, veja bem, quando você precisa utilizar algum gás que não esteja na CNTP. Então, é uma pergunta que já faz tempo que eu estava elaborando, mas agora acho que chegou o momento. Então, olha bem, presta bem atenção nessa questão aqui. Questão clássica, envolvendo alguns conceitos básicos. Então, veja bem, dá para ler bem, se tiver meio, dá para dar um zoomzinho ali no telefone ou no computador, dá para ver bem. Então, vamos lá. O método clássico de obtenção do gás acetileno de obtenção. Repare, obtenção significa que ele já está no produto da minha reação. É a reação entre o carbeto de cálcio e a água conforme a equação química. Então, nós temos uma equação bem bonita, está lá, linda, maravilhosa, em negrito, com uma letra maior para você visualizar melhor. Então, carbeto de cálcio reage com água, produzindo hidroxicálcio mais o acetileno. Se você não... professor, mas eu não lembrava o que era acetileno. Ele é obtido, então ele está no produto. Como é que eu tenho hidróxido de cálcio e eu tenho acetileno, é o C2H2? Considerando um procedimento experimental no qual o rendimento dessa reação seja de 80%. Opa, rendimento de 80%. Significa que eu vou ter que fazer uma regra de 3 extra para eliminar esse 80% depois. Calcule o volume de acetileno obtido a 27 graus Celsius e 1 atmosfera. Opa, 27 graus Celsius não é CNTP. Não posso usar o 22,4 litros nessa questão. Tá, professor, e se eu não posso usar o 22,4 litros, o que eu vou ter que usar? PVNRT. Ah, professor, agora que vai usar o PVNRT? Sim. De que maneira que você usa o PVNRT? Presta bem atenção, que talvez seja a parte mais trabalhosa da estequiometria, esse tipo de questão. Então, atentos. Então, vejam bem. Calcule o volume de acetileno. Se fosse na CNTP, você já saberia usar o 22,4 como se nada tivesse acontecendo. A partir de 3,2 toneladas de carbeto de cálcio, dados
hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16, cálcio 40. E reparem que as minhas respostas estão em metros cúbicos. Física. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, você vai ter que fazer algumas simplificações depois. Então, ó, vamos partir agora do início da nossa leitura. Vamos já aplicar o nosso roteiro já de cara. Montar a equação, não preciso. Equilibrar a equação. Equilibrar, opa, tem um 2 aqui na frente da água, então significa que ela já está equilibrada. Opa, já ganhei os 2 passos iniciais de brinde. Agora vamos à caça das nossas moléculas. Considerando o rendimento experimental no qual está em 80%, calcule o volume de acetileno. Então, o que é o acetileno? O acetileno é essa molécula aqui, ó, o C2H2. Já achei a primeira substância. A partir de 3,2 toneladas de CaC2. A outra molécula que eu tenho interesse é o CaC2. Opa, já achei as 2 moléculas que me interessam. Então, o que se faz? Organização. Quais são as 2 moléculas que eu tenho interesse? O carbonato de cálcio e o acetileno. Professor, vamos fazer conta? Não. Não faça conta ainda. Utilize a linha de raciocínio. Cada uma dessas moléculas tem uma palavra-chave de relação. Olhando o texto, o carbeto de cálcio, ele fala em 3,2 toneladas. Toneladas. Toneladas é uma grandeza que envolve o quê? Massa. Então, já sei que o carbeto de cálcio, vou trabalhar com massa. E calcule o volume de acetileno. O volume de acetileno deveria usar o 22,4. Mas eu não posso usar o 22,4 porque eu não estou na CNTP. Se eu não estou na CNTP, o que eu vou ter que usar? PV-NRT. PV-NRT. P é pressão. A pressão está aqui. O 27 graus Celsius é a temperatura. Então, P eu já tenho no texto. V é o que eu quero descobrir na minha questão. Então, é a minha pergunta final. O N é o número de mols. E esse número de mols eu não tenho. Tem uma pergunta aí. Sempre que tiver em toneladas, coloca 10 na base 10. É melhor. Eu falo que é mais fácil de você calcular 10 elevado à sexta do que usar 1 milhão. É muito mais cálculo para você fazer, porque o 10 elevado à sexta se deixa separadinho lá, que é mais prático. Boa pergunta, Helena. Eu recomendo, toda vez que tiver tonelada, você vai ter que transformar isso para grama. E uma tonelada vale 1 milhão. Você tem um número muito grande, então coloca esse 1 milhão, 10 elevado à sexta. Muito mais fácil. Deixa o 10 elevado à sexta lá escondidinho e trabalha com os valores pequenininhos, é mais fácil você encontrar a resposta final. Então é mais tranquilo, Helena, boa pergunta. Eu já teria dado essa dica, mas você já me adiantou. Parabéns. Massa. Então aqui é massa e aqui deveria ser o volume. Deveria ser o volume, mas eu não posso usar volume porque eu não estou no PVNRT. Aliás, não estou na CNTP. Então, pressão eu tenho. O N eu não tenho, mas eu posso calcular o N pela estequiometria. Então, fica aqui já uma generalização. Todas as vezes em que você estiver trabalhando com gás e esse gás não está na CNTP, você vai utilizar no texto o conceito de mol. Por quê? Porque P, o texto me deu. O volume é a pergunta. Calcule o volume. Esse volume, ele vai sair do PV-NRT. Só que eu também não tenho N. Aliás, eu tenho sim, só que eu vou calcular esse N através da minha estequiometria. Então, fica um conceito básico. Vocês vão estudar a parte dos gases já nessa apostila, que vocês terem ali, ó, as outras aulas que seguem exatamente o conceito de gases. Mas eu já estou adiantando. Toda vez, na minha estequiometria, que você estiver trabalhando um gás que não está na CNTP, você vai utilizar o conceito de mol. Por quê? Vocês vão entender ao final. Massa e mol. Massa, vou trocar pelo X. 40 com mais 24 vai corresponder a 64 gramas. Quando eu falo em mol, qual é o número que eu transformo para mol? O mol. 64 gramas está para o mol. Agora, Helena, a tua pergunta. Eu tenho 3,2 toneladas de carbeto de cálcio. E eu tenho que transformar isso em gramas. Eu não vou colocar 3,2 milhões de gramas. É mais fácil você usar a notação científica. 3,2 vezes 10 elevado a sexta gramas.
E aí, o que você faz? Você vai fazer a seguinte continha, ó. 3,2 vezes 1 divididos por 64. 3,2 divididos por 64. Então, você vai encontrar um resumo, panela X, e esse X, um pouquinho, esse X vai me dar 0,05, aí você devolve o 10 elevado à sexta. É mais prático, ó. 3,2 toneladas. É 3,2 vezes 10 elevado à sexta, mas apago 10 elevado à sexta. Então, 3,2 vezes 1 por 64 vai me dar 0,05. Agora, coloco 10 elevado à sexta. Só que eu não vou trabalhar com 0,05. Tira duas casas lá de cima, você vai encontrar 5 vezes 10 elevado à quarta mol. Esse é o valor de mol que você tem. Professor, mas não é essa a resposta. Lógico que não, está longe de ser a nossa resposta, pelo simples fato. Eu quero saber qual é o volume de acetileno. O volume de acetileno. Então, o que você vai ter que usar agora? O famoso PV-NRT. Aliás, eu vou aproveitar a porcentagem aqui. Eu tenho várias outras formas para você chegar. Então, como eu tenho 5 vezes 10 elevado à quarta mol, só que o rendimento da minha reação é de 80%. 5 vezes 10 elevado à quarta mol está para 100. Como eu tenho 80%, isso vai me dar um Y, e esse Y vai me dar, opa, está falando aqui, vai me dar 4 vezes 10 elevado à quarta mol. 10 elevado à quarta mol. Ou seja, essa é a minha relação correta de mols que eu tenho. Agora, mas essa não é a resposta, eu preciso determinar o volume. Então, o que eu uso agora? PV e NRT. P vale a pressão, o volume é o exercício que está pedindo, o N eu acabei de calcular aqui, ó, já tirando o rendimento da reação. O R é uma constante universal que vale 0,082, geralmente é fornecido, geralmente. Aqui eles não deram, mas o R vale 0,082. E nunca esqueça que esse T ele tem que ser dado em Kelvin. Em Kelvin. Como é que eu transformo 27 graus Celsius em Kelvin para colocar aqui no lugar do T? A soma com 273. Se eu somar com 273, eu vou encontrar qual temperatura? 300. Então, você vai encontrar os seguintes dados. A pressão vale 1, o volume eu quero descobrir, o número de mols eu acabei de calcular, que é 4 vezes 10 elevado à quarta potência, o R, que é 0,082 vezes o 300. Outra dica prática. Você deve estar se assustando aqui, ó. 0,082 vezes 300. Isso aqui é a mesma coisa que se você fizer 8,2 vezes 3. Repare que eu tenho uma centena aqui, e aqui eu tenho um número fracionado. Então, eu jogo o 100 daqui para cá. 300 vezes 0,082 é a mesma coisa que 8,2 vezes 3. E 8,2 vezes 3, esse dá para fazer de cabeça. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 8 dá 24,6. Então já fica fácil essa continha aqui. 24,6 vezes 4 vezes 10 elevado à quarta, isso vai corresponder a 984 mil litros. 984 mil litros. Como nas alternativas estão em metros cúbicos, 1 metro cúbico vale 1.000 litros, portanto, a minha resposta, letra C, 984 metros cúbicos. A professora complicou agora. E veja bem, eu não preciso resolver só nesse tipo de estilo. Eu poderia ter feito o seguinte, ó, 64 está para 1, isso aqui não tem como fugir. 5 vezes 10 elevado à quarta. Eu poderia pegar esse mol e já ter aplicado aqui no PV NRT, sem problema nenhum. Aí você encontraria um valor, só que esse valor maior do que 984. Aí esse valor estaria para 100%, 80% daria o 984. Tem várias outras formas para você chegar nesse tipo de resposta. Só que essa questão ela tem um alto grau de complexidade. Talvez seja uma das questões mais difíceis que você vai encontrar nível Brasil, quando ele fala num volume gasoso que não esteja na CNTP. Obrigatoriamente, você vai ter que usar o PV-NRT. Só que o que é o grande objetivo do PV-NRT? Descobrir o N. Como é que você descobre o N? Aí é que você entra na estequiometria clássica. Então, isso é o rendimento de uma reação. Então, você vai fazer uma porcentagem a mais. E se não tiver na CNTP,
você vai ter que usar PVNRT. Aí você vai ter que fazer 3 continhas para chegar a esse tipo de resultado. Fechou? Agora, tem mais questões pela frente, mas eu preciso ganhar meu tempo aqui, ó. Aqui tem uma outra questão já resolvida, depois eu volto para essa questão aqui é importante. Pureza. Depois eu volto ali, opa, só voltar um pouquinho aqui. Pureza. Nosso último caso especial. Qual é o meu tempo? Tem o tempo ainda tem. Pureza. Só que agora não vai mudar muito na nossa linha de raciocínio. Quando eu falo em rendimento, eu vou voltar ao exemplo anterior. O rendimento, você pega a pipoca, coloca na pipoqueira e estoura. Nem todos os grãos estouram. Você vai ter um rendimento depois que a pipoca estourou. Agora, quando eu falo em pureza, a pureza é um cálculo matemático que você faz de forma antecipada. Professor, tem que dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo caseiro. Veja bem, são exemplos grosseiros, mas eles servem mais ou menos para ilustrar o que acontece no mundo microscópico, o que acontece na engenharia, na química, na física, nas ciências. Você vai fazer feijão. Tá? Veja bem, a sua reação é fazer uma feijoada ou cozinhar o feijão. Na hora que você vai fazer feijão, você compra o pacote de feijão, você abre o pacote de feijão e já coloca inteiro dentro da panela? Não. O que você faz primeiro? Você coloca o feijão na mesa e escolhe as impurezas. Porque dentro do feijão, muitas vezes, vem pedrinhas. Ah, mas eu vou cozinhar a pedrinha, na hora que cozinha, ela amolece. Amolece nada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, primeiramente, remover as impurezas para depois pegar o material puro e colocar na panela. É isso que acontece também no mundo microscópico, no mundo da engenharia e da química. Quando tiver a palavra pureza, você primeiramente precisa retirar as impurezas para trabalhar com material puro. Então, quando aparecer a palavra pureza, você vai começar o cálculo com uma porcentagem. É mais ou menos o raciocínio inverso do rendimento. O rendimento você fez a estequiometria, pegou aquele resultado da estequiometria, montou uma regra de 3 com porcentagem. Quando aparecer a palavra pureza, você começa a questão com a porcentagem. E pega aquele valor do puro e aí aplica na estequiometria. Professor, mas não vai dar a mesma coisa? Sim, numa prova objetiva dá a mesma coisa. Mas numa prova discursiva, se aparecer a palavra pureza e você não fez o cálculo de porcentagem primeiro, o corretor desconta nota preciosa de você. Professor, dá um exemplo. Então, veja bem, rendimento é a história da pipoca. Coloquei os grãos na pipoqueira, eu não sei se todos aqueles grãos vão estourar ou não. Como é que eu vou saber isso? Depois que a reação acontece. Aí eu vou lá no final e vejo quantos grãos estouraram. Então, a porcentagem no rendimento, ela é feita depois. Já a pureza é a história do feijão. Coloquei o feijão em cima da mesa, eu retiro as impurezas, aquilo que não é o feijão, pego o feijão puro, coloco na panela e cozinho. Então, a pureza, você vai ter que fazer conta de forma antecipada. Como assim? Veja bem a primeira questão. Cara da Federal do Paraná. Texto curto, sem muita parte matemática, uma matemática mais apreciável. Quer ver? O cromo é um metal empregado na produção do aço inox e no revestimento de algumas peças metálicas. Esse metal é produzido por meio da reação abaixo. Então, a reação linda, maravilhosa em negrito, partindo-se de 15,2 gramas de Cr2O3 e admitindo-se que esse possui pureza de 75%. Ou seja, eu não tenho 15,2 gramas. Eu tenho uma massa menor desse óxido de cromo, porque eu tenho impurezas nesse material. É como assim, partindo de 15, eu acho que não tem grãos fracionados, mas partindo de 15 grãos de feijão. Só que eu tenho 75% desses grãos de impureza, que não são feijão. Pode ser milho, pode ser uma pedrinha, pode ser alguma coisa que não seja o óxido de cromo. A palavra pureza significa que eu vou ter que fazer um cálculo de porcentagem primeiro para tirar as impurezas para trabalhar somente com material puro. Essa é a diferença do rendimento. Só a massa produzida de cromo é igual a. Agora, um pouquinho mais rápido. Roteiro. Montagem da equação. Não preciso. Balancear a equação. Não preciso. Já tem 2 na frente de algumas moléculas e algumas substâncias, então não preciso fazer balanceamento. Escolher 2 substâncias, partindo-se de 15,2 gramas de Cr2O3. Então, já sei que a primeira substância que me interessa é esse Cr2O3. A massa produzida de cromo, se é produzida porque é produto, então significa que eu vou usar esse cromo aqui no outro lado. Porém, eu já estaria montando a minha estequiometria. Vou colocar as 2 substâncias, vou usar a palavra, mas aqui, cuidado.
Como ele fala que tem 15,2 gramas e 75% é de pureza, ou seja, 25% dessa massa é de impureza, que eu preciso retirar essas impurezas para depois fazer o cálculo. Então, a minha sugestão é que a primeira conta, quando aparecer a palavra pureza, seja o seguinte: 15,2 gramas é a massa total desse óxido de cromo. Só que nem todo esse óxido vai reagir, porque eu tenho impurezas. E a impureza é de 75%, isso vai me dar X. Então, significa que a massa do óxido de cromo é 11,4 gramas. Eu posso até fazer agora uma reescrita da minha questão. Partindo-se de 11,4 gramas de Cr2O3, ou seja, eu não preciso mais me preocupar agora com essa pureza, porque eu já eliminei o que não presta. 11,4 gramas é do material puro, portanto, é essa massa que vai me interessar agora na estequiometria. Então, o que você faz? Agora sim, escolher as duas substâncias, o Cr2O3 e 2 vezes o cromo. Qual é a palavra-chave que eu tenho para cada uma dessas substâncias? Para o Cr2O3, 15,2, que não é mais 15,2, é 11,4 gramas. Massa. Qual é a palavra que eu tenho para o cromo? É a pergunta. A massa produzida de cromo. Massa com massa. Dados fornecidos na questão, 2 vezes o cromo 52 dá 104, com mais 48 eu vou encontrar 152 gramas. 2 vezes a massa do cromo, que vale 52. Então, 2 vezes 52 gramas. Eu deixo assim. Você pode colocar 104, mas deixa assim. Agora, o que acontece? A massa está aqui, ó. Essa massa agora que você me coloca ali embaixo, ó. 11,4 gramas estaria para um valor de Y. E esse valor de Y vai corresponder a 7,8 gramas. Olhando o conjunto de alternativas, letra E. Professor, qual é a diferença de rendimento? Nenhuma. O processo de rendimento ou pureza, o cálculo é sempre igual. Só que aqui fica uma dica. Quando aparecer a palavra rendimento, rendimento é a história da pipoca. Tem que estourar a pipoca para depois ver quantos grãos não estouraram. Então, a porcentagem, o cálculo de porcentagem é feito depois da estequiometria. Agora, quando aparece a palavra pureza, primeiramente façam o cálculo da porcentagem para descobrir quanto de matéria pura eu vou fazer na minha continha. Ah, professor, mas eu fiz a porcentagem depois da mesma resposta. A ordem dos fatores não altera o teu resultado final. Mas vou repetir. Para os meus abençoados que estarão na segunda fase em química, se você fizer essa porcentagem depois da estequiometria, o corretor vai achar que você fez um rendimento. E não é rendimento, é pureza que você está mexendo. Então, esse é o cálculo de pureza. Pureza, quando envolve uma informação que você precisa eliminar essa substância impura para depois trabalhar com esse sistema. Agora, uma outra questão bacana aqui, viu? PUC-Paraná. Então, nessa questão da PUC-Paraná, você vai mexer o seguinte. O ácido nítrico fumegante é tão concentrado e reativo que propicia reações químicas pouco comuns, como o fato de o hidrogênio ácido poder ser deslocado por um elemento nobre como o cobre. Então, o ácido nítrico reage com cobre, produzindo nitrato de cobre, mais duas vezes o NO2, mais 2 vezes a água. Já temos uma equação equilibrada. De acordo com a equação química apresentada, qual deve ser o volume aproximado em litros de gás formado na CNTP? Ai, que sigla maravilhosa, CNTP. Não precisa usar PVNT nessa questão. Considerando que a amostra metálica de cobre de 200 gramas apresentava, cuidado agora, 18% de impurezas. 18% de impurezas. Se eu tenho 18% de impurezas, qual é a pureza desse material? 100 menos 18, opa, vai dar 82% de pureza, que é o que vai me interessar. Em sua composição, considere o volume molar na CNTP 22,4 litros. Foi bondosa aqui, ó. Só que isso aqui você já decorou. Que na CNTP o volume de um gás vale 22,4 litros. Pois bem, fiz a leitura, agora é hora de aplicar o nosso roteiro. Então, o que eu tenho? Eu tenho pureza.
Só que antes de aplicar agora o nosso roteiro, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esses 18% de impurezas para ter apenas a massa do cobre puro. Então, nesse caso, a primeira conta que você deveria fazer seria a seguinte: 200 gramas está para 100. Olha só a matemática. Repare que o 100 é metade do 200, já de cara. E como eu tenho 82% de material puro, esse 82% vai me dar 164 gramas de cobre. Eu posso até fazer agora uma reescrita, ó. Ele fala assim, ó: considerando que a amostra metálica de cobre é de 164 gramas. Por quê? Porque 18% não eram de cobre, eram impurezas. Poderia ser alumínio, poderia ser ouro, poderia ser qualquer outro material, menos o cobre. Então, significa que daquela amostra de 200 gramas, eu tenho 164 gramas de cobre puro. E é essa massa que vai entrar agora na minha estequiometria. Temos a equação, ela está equilibrada. Quais são as duas substâncias que me interessam? A primeira substância que me interessa é o cobre. Lógico, já acabei de calcular a massa. E outra, ele fala assim, ele fala qual é o volume de gás. Isso aqui, observe. Aqui está aquoso, aqui está gasoso e aqui está líquido. Portanto, a única substância que eu tenho em estado gasoso é o NO2. Então, as duas substâncias que eu vou ter interesse, o cobre e o NO2. Então, significa que eu vou utilizar o seguinte, ó, cobre com NO2. Qual é a palavra-chave que no texto diz respeito ao cobre? Massa. Qual é a palavra que no texto diz respeito ao gás? Volume. E agora, cuidado, como esse composto é gasoso e está na CNTP, eu vou usar o 22,4. Agora, se não estivesse na CNTP, você teria que usar um PV-NRT. O PV-NRT você vai ter que descobrir o número de mols. Aí, aqui no lugar do NO2, você colocaria um mol. Aí você calcularia o mol, colocaria no PV-NRT e chegaria na resposta também. Massa, cobre vale, deu os dados aí, não deu os dados, mas porque sempre tem tabela, 63,5 gramas. E é 63,5, não arredondem. Está para 2 vezes o volume, que vale 22,4 litros. Portanto, 63,5 gramas está para 2 vezes 22,4. A massa de cobre puro, 164 gramas. Isso vai me dar um Y, e esse Y vai dar a minha resposta. E qual vai ser a minha resposta? 115,7 litros. 115,7 litros. Portanto, a resposta correta, letra D, 116, porque é aproximado do nosso valor. Então, considerando que a amostra metálica apresenta a sua composição, considera o volume molar, ou seja, ele quer saber aqui, ó, qual deve ser o volume aproximado. Portanto, 115,7, resposta 116. Professor, eu fiz diferente. Você pode até fazer assim, ó. 63,5 está para 2 vezes 22,4, 200 gramas estaria para um valor de X. Aí você encontraria um valor bem maior. Aí esse valor maior estaria para 100%, o 82 estaria para o Y, você chegaria também no 115,7. Como eu falei, na prova objetiva, se você fizer a porcentagem antes ou depois, não vai fazer diferença nenhuma. Mas para uma prova discursiva, se aparecer a palavra pureza, o cálculo de pureza tem que ser antecipado. Tem que ser o primeiro cálculo que você vai ter que mostrar para o seu corretor. Ponto. Encerro, já dei meu horário já. Então, a ideia da aula de hoje não é nada espetacular. Só que vocês precisam treinar muito esse sistema. Detalhe, lá no seu caderno do A+, a resolução dos testes da apostila já está pronto, os slides da aula de hoje já estão prontos, estão do jeito que está aqui, ó, tem resolução em cada questão. Então fica até mais fácil se você quiser estudar pelos slides, estudar pelos exercícios. Eu gostaria que vocês tentassem fazer pelos dois. Toda essa matéria de estequiometria vai estar presente na prova de vocês. Vai, tenho certeza disso. Primeiro, por quê? Eles vão colocar o nitrato de amônio da explosão para descobrir qual é o volume gasoso que aconteceu lá. Eles podem colocar uma série de informações práticas do nosso cotidiano. Então, estudem não, tiquem. Como eu falei, estequiometria não se estuda, estequiometria se pratica. Então, entra lá no seu caderno do A+, veja a resolução dos testes da sua apostila,
Veja os slides que você acabou de ver. Inclusive, tem mais exercícios, não tem só isso aqui, porque o tempo é muito curto para trabalhar esse tema. Então, tem mais exercícios para vocês fazerem aí. E todos os exercícios lá dos seus slides têm resolução. Está tudo resolvido, como está aqui, vai estar presente lá para vocês. Fechou? Treinem, treinem. Semana que vem ainda eu vou trabalhar com estequiometria. Preciso trabalhar os últimos casos especiais, que é o excesso de reagente e as reações sucessivas. E aí nós fechamos esse assunto importantíssimo dentro da química. Eu considero, particularmente, o assunto mais importante de toda a química. Saber fazer essas resoluções matemáticas com organização. E a boa notícia, não é difícil. Você pode dizer que é trabalhoso. Trabalhoso eu concordo, mas difícil não é. Então, fechamos aí. Ótima sexta-feira. Ótima sexta-feira, a gente está na quinta, desculpe, tá? Pandemia, a gente sabe que dia que tá. Ótima quinta-feira, ótimo final de semana e vejo vocês na semana que vem, na próxima quinta, para encerrar esse assunto de estequiometria. Um abraço, se cuidem, um abraço na família e até a semana que vem. Fechou? Tchau! Até mais, Enzo. Deixa eu só ver aqui. Helena, quando tem conta em que seria necessário arredondar os valores, é melhor... Opa!